Lembrando que naquele momento não se tem a variável ainda daquele registro, daquela estrutura de dados heterogênea. Só vai passar a existir a partir do momento que a gente declarar uma variável daquele tipo. Vamos ver como é que é a sintaxe da declaração de uma variável do tipo estrutura. Exemplo, no caso aí, olha só em cima a nossa sintaxe. A sintaxe a gente tem aí a palavra reservada struct. Isso na declaração de variáveis, pessoal. Não confunda com a declaração do registro. Digita struct, obrigatório o nome struct nesse momento. Na sequência, espaço, o nome do registro. Por exemplo, pessoa, o produto, enfim, o registro que vocês criaram, o nome daquele registro é o que vocês colocam aqui. Na sequência, espaço e o nome da variável. A variável que você está criando do tipo desse registro, do tipo desse produto. Beleza. Produto se o registro for produto, claro. Exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Struct, palavrinha struct. O tipo de dados que eu tenho aqui, eu estou criando, declarando esse registro. É um registro chamado produto. Então eu estou criando, na verdade, uma nova estrutura de dados heterogênea. E dentro, olha só, estou abrindo o comando e fechando aqui com abertura e fechamento de chaves. Estou declarando um campo, que é do tipo inteiro e chama item. Então olha só, acabei de declarar uma estrutura, um registro, chamado produto e que tem um campo chamado item. Mas nesse momento, lembrando, eu não criei variável. Na linha de baixo, sim, eu crio a variável. Como que eu crio a variável, então? Relembrando a sintaxe, primeiro, obrigatoriamente, a palavra struct. Na sequência, espaço, o nome da struct. Olha o nome da struct aqui. E depois, o cadastro, que é o nome da minha variável. Olha aí, então essa linha é a linha da declaração da variável. Struct, espaço, o nome do registro. E aqui o nome da minha variável. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Finalizando ponto e vírgula, porque é uma declaração de variáveis. Então, professor, quer dizer que aqui é o identificador da variável? Qual é o tipo da variável? Olha aqui o tipo. O tipo é tudo isso. Struct, produto. Ok? Toda essa parte inicial. Beleza? Então vamos lá na sequência, Tereza. Bom, na sequência, como agora nós tivemos a oportunidade de ver como a gente cria uma estrutura e depois definimos a variável, será que existe alguma forma de criar a estrutura e ainda assim declarar a variável? Tem sim, pessoal. Então é justamente isso no próximo slide. Pode-se também declarar a variável logo após a declaração do registro. Então, para facilitar aí, vamos ver o próximo exemplo. Então, seguindo a mesma ideia ainda da estrutura produto, nós temos o struct produto, que é o nome da estrutura, todos os campos que essa estrutura possui, e olha só a diferença. Aqui no final, antes do ponto e vírgula, nós vamos especificar o nome da variável. Então, essa é uma forma de criar a estrutura e ainda assim definir essa estrutura, na verdade, definir uma variável desse novo tipo de dado que foi criado pelo desenvolvedor, né? O struct produto é um novo tipo de dado que a linguagem C irá reconhecer. Bom, e o que a gente tem aí na sequência? Bom, Tereza, mas aí, me responde uma coisa. Você acabou de mostrar para a gente como declarar um registro, declarar uma variável do tipo do registro. Bom, mas uma variável tem um nome, tem um identificador. E lá dentro do registro existem vários campos. Tereza, como é que eu faço? Será que existe alguma forma de eu acessar esses campos diretamente por essa variável que eu estou criando? Vai ter que existir, professor Alexandre. Senão não tem lógica, né, trabalhar dessa forma. Exatamente, porque lá em vetores nós tínhamos que especificar a posição, ou seja, o elemento daquele vetor, e agora com estrutura que eu tenho vários campos. Agora na posição, mas existe uma forma, vamos ver no slide. Olha aí, para acessar e manipular os campos dos registros, é necessário usar o operador ponto final. Espera aí, professor, não estou entendendo. Então vamos clarear. Olha um exemplo aí na sequência. Sintaxe de utilização, então. Sintaxe da utilização do campo dentro de um registro. Já declarei a variável, ok? Já declarei uma variável do tipo de um registro. Então olha só, sintaxe. Primeiro, o nome da variável criada a partir de um registro já. Então o nome da variável, ponto final, que eu acabei de falar que é obrigatório, ponto final, e na sequência o campo que eu quero acessar, ok? O nome pode ser um campo, a matrícula pode ser outro campo, o nome pode ser outro campo, beleza? Exemplo, na sequência a gente tem os exemplos, olha aqui embaixo. Item é uma variável de um tipo de registro, do tipo registro produto que a gente falou em exemplos anteriores.
Como é que eu acesso o campo nome desse produto, do item? Ponto nome. Item, ponto nome. Outro exemplo, item, ponto código. Por quê? Nome e código, como a gente viu, naquela representação gráfica, no exemplo gráfico, elas são campos desse registro. Dica, pessoal, uma dica muito importante. Em registros, eu dou a dica para vocês lerem de trás para frente. Como assim? Olha só, vamos ler de trás para frente. O nome do item, o código do item. E vocês vão ver que com outros exemplos vai ficar muito mais claro vocês lerem de trás para frente. Beleza? E aí na sequência? Bom, na sequência temos mais um exemplo, né, no próprio Dev, que fala justamente sobre essa estrutura que nós estamos criando aí. Mas como é que funciona exatamente na linguagem? Bom, então aqui, como vocês estão vendo, é bastante semelhante ao que nós tínhamos lá no slide. Tá? O struct produto, que tem todos os seus campos, e na sequência, vocês vão observar que eu declarei uma variável, item, que é deste tipo que se chama struct produto. Bom, nos comandos seguintes, basicamente eu estou realizando um printf e um fgets ou um scanf, dependendo do tipo de dado. Então, basicamente, nós iremos solicitar ao usuário que ele informe algum tipo de dado e, a partir desse tipo de dado que o usuário fornecer, será armazenado nessa estrutura e, posteriormente, será a impressão desses dados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nós temos um printf para solicitar a entrada do nome. Estamos entrando aqui com o fgets. Então, especificamos que eu tenho a variável item, ponto nome, ou seja, no campo nome da minha variável item é que é esse dado que for fornecido pelo usuário que vai ser armazenado. Na sequência, temos também o código. Vamos aí para as linhas de baixo, código. Então, o código, que é o campo na minha variável item, né? Utilizamos scanf. E também eu tenho a quantidade, valor de compra e valor de venda. Mas, basicamente, é a mesma forma de leitura como nós já estamos trabalhando. Temos que utilizar também o e-comercial. Então, basicamente, essas instruções referem-se à entrada desses dados. E, na sequência, vamos dar uma olhadinha para o final, vai ser exibindo todos os dados que o usuário apresentou. Então, observe que eu tenho o código, item, quantidade, valor de compra e valor de venda. Então, vamos dar uma olhadinha como que fica isso lá no final desse printf. Então, nós temos que observar que precisamos definir o nome da variável e, em seguida, o campo. Eu não quero só a variável item, eu quero que, dentro da minha variável item, ele especifique, ele imprima o código que está armazenado, o nome que está armazenado, a quantidade, valor de compra e também valor de venda. Então, nós não vamos apenas colocar, olha, item que é a variável, e sim, qual campo daquela variável item que eu quero imprimir. Item, valor de compra, valor de venda e assim por diante. E aí, professor Alexandre, o que é que nós temos na sequência? Tem só para rodar aqui, né, o programa. Vamos rodar ele. Então, preencher o nome, variável item, nome. Colocar aqui, Alexandre, já que eu estou preenchendo o código. 1, 2, 3, 4. Quantidade, 3. Valor da compra, R$1.000. Valor de revenda, 1.500. Opa, R$500 de lucro. Estou tendo um lucro importante em cima. E aí, os dados ok, né, Tereza? Exatamente. Então, basicamente, é uma entrada de dados e uma impressão desses valores. O que é que nós temos na sequência? Bom, Tereza, então a gente viu basicamente isso sobre registros, né? Então a gente viu como criar registros, como declarar registros. Registros, na verdade, são um tipo de dados, né? Quando a gente cria, e não uma variável, ao contrário de vetor e matrizes. E aí a gente pode depois declarar, né, essas variáveis, na verdade, que são do tipo de registro. Isso, e essas estruturas vocês vão criar a partir da necessidade. São dados criados pelo usuário. Lembrando que são tipos de dados, assim como outros tipos de dados que existem. Inteiro, float, entre outros. E aí vocês podem fazer vetores, matrizes também. Só que isso a gente vai ver na próxima aula. Assim também como uma palavrinha nova chamada typedef. Quem quiser adiantar já pode ler sobre isso, né? É verdade. Tem lá na apostila já o material. E já para antecipar a nossa apresentação. Lembrando o seguinte, Tereza, esqueceu de falar nisso da aula. Sexta-feira que vem, ok? Que dia que é sexta-feira que vem? Sexta-feira que vem, dia 11. Então a gente vai fazer outra prática. Mesma prática que a gente fez há algumas semanas atrás. Refazer. Sexta-feira que vem lá no AVA. Na próxima aula, na próxima quinta, a gente dá mais alguns detalhes sobre, incluindo o horário, sobre essa nova prática. Ok? Fiquem atentos, pessoal. E queremos uma nova participação de vocês nessa aula prática, ok? Até semana que vem. Boa noite.